Prepare-se para entrar em um território de guerra espiritual real. Esta não é apenas uma oração. É um clamor profético baseado na palavra de Deus, conduzido pelos 3 salmos mais poderosos para derrubar inimigos, desfazer armadilhas ocultas e romper opressões invisíveis que têm resistido à sua vida. Com os salmos 35, 91 e 70, você vai clamar por justiça divina contra aqueles que te perseguem sem causa. Se esconder sob as asas do Altíssimo, blindado contra ataques espirituais. Invocar a pressa de Deus para intervir com poder em meio à tua aflição. Se você sente que está sendo cercado por inveja, calúnias, ataques espirituais ou injustiças, essa oração é para você. Não ouça apenas. Entre nesse ambiente espiritual, clame, creia e veja Deus agir. Quando o céu se move diante da injustiça, existem situações em que a injustiça não é apenas humana. Há momentos em que aquilo que se levanta contra você ultrapassa o natural e começa a tocar territórios que não podem ser explicados com palavras, nem vencidos com argumentos. O que fazer quando sua reputação está sendo destruída por quem você ajudou? Como reagir quando a inveja se disfarça de amizade? O que dizer quando as portas se fecham sem causa e as acusações se multiplicam sem verdade? É aí que o Salmo 35 entra como espada em punho. Ele não foi escrito por acaso. Foi gritado por alguém que experimentou o gosto amargo de ser traído por quem chamou de irmão. Davi clama a Deus para que ele contenda com os que contendem com ele. E aqui está o ponto que desperta o céu. Quando um justo é injustiçado e escolhe não se vingar com as próprias mãos, mas clamar ao Eterno por justiça, algo se move no invisível. Quando a tua dor sobe como clamor e não como ódio, o trono de Deus se inclina para ouvir. É fácil reagir com raiva, é instintivo devolver na mesma moeda. Mas o que essa oração nos mostra é que existe um caminho mais alto. Um caminho onde a justiça não depende da força do braço, mas da intervenção de quem vê tudo, ouve tudo e sonda os corações. Deus não apenas vê a injustiça, ele se posiciona contra ela. O céu não é neutro diante da calúnia. O céu não é indiferente ao choro do inocente. Quando você ora com base nesse salmo, você está colocando Deus como defensor. Está dizendo: Senhor, eu abro mão de lutar sozinho. Se é contigo que estão mexendo, é contigo que eles vão lidar. O primeiro verso do Salmo 35 já traz uma ordem espiritual. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Isso é mais do que um pedido. É um reconhecimento de que você já está cercado demais, ferido demais, esgotado demais. É a hora de transferir a guerra para quem nunca perdeu uma. Não é covardia espiritual. É sabedoria celestial. Há um tempo de calar e um tempo de clamar. Há um tempo de confrontar e um tempo de entregar. Você está nesse tempo agora. Quando você entra nesse tipo de oração, você não está apenas pedindo proteção. Está invocando um movimento de reposição divina. Está dizendo ao mundo espiritual: chega. Está se posicionando espiritualmente para que o céu entre em cena com seu exército de anjos, desmontando articulações ocultas, desmascarando ciladas bem arquitetadas e frustrando intenções que se escondem por trás de palavras doces. Essa oração ativa o Deus guerreiro, aquele que aparece com escudo, lança e espada, aquele que se coloca entre você e o ataque. Davi sabia que, se tentasse responder com a força da carne, perderia sua paz e talvez sua missão. Mas ao entregar a guerra ao Senhor, ele preservava sua fé e honrava o propósito. O mesmo acontece quando você ora com base nesse salmo. Você está protegendo o que Deus te confiou, enquanto ele protege você. E mais do que proteger, ele age. Ele não apenas assiste, ele entra, ele combate, ele derruba, ele responde no tempo certo, da maneira certa, com autoridade que ninguém pode impedir. O que te feriu sem motivo será desfeito sem aviso. O que foi armado contra você será desmascarado diante de muitos. Essa é a força de uma oração feita com o coração limpo e a alma ferida. Deus não resiste a um clamor assim. O céu não ignora uma dor sincera. Muitos que oram esse salmo carregam marcas que ninguém vê, palavras que nunca foram respondidas, perdas que nunca foram explicadas, silêncios que doem mais do que agressões.
E é por isso que essa oração é tão necessária. Porque ela é uma ferramenta de justiça espiritual. Não importa quem você perdeu. Importa quem permanece do seu lado. O Senhor dos Exércitos. Essa guerra não será vencida no grito. Ela será vencida na entrega. Quando você ora o Salmo 35 com verdade, você está assinando uma declaração diante do céu. Eu ainda creio que Deus é justo. Eu ainda espero nele. Eu ainda confio que ele sabe lidar com o que eu não posso controlar. Você foi ferido por algo maior do que palavras, mas será curado por algo maior do que explicações. Deus não vai apenas te restaurar. Ele vai restaurar sua história diante de quem tentou apagá-la. Quando o céu se move diante da injustiça, o inferno recua. Não há mentira que se sustente quando Deus decide mostrar a verdade. O tempo da exposição chegou. O tempo da inversão chegou. O tempo do livramento chegou. E o primeiro passo para que isso aconteça é reconhecer que a sua guerra não é sua. Ela pertence ao Senhor. A justiça que você não viu acontecer está sendo preparada. E quando ela vier, será incontestável. O espírito da opressão, como ele age em silêncio. A opressão espiritual raramente se anuncia de forma óbvia. Ela não chega batendo a porta com barulho. Ela se infiltra devagar, com peso, com ruídos interiores, com sensações que você não consegue explicar, mas que aos poucos vão drenando sua força, tirando sua clareza, desorganizando seu mundo interno. O espírito da opressão não aparece vestido de medo. Ele se disfarça de cansaço crônico, de pensamentos repetitivos, de uma tristeza sem nome, de uma angústia que não passa. E o mais perigoso é que, em muitos casos, ele age por meio de influências invisíveis que se instalam na alma de quem está vulnerável espiritualmente. Você começa a sentir que algo está errado, mas não consegue identificar o que é. Nada parece satisfazer. Dormir não traz descanso. Orar exige esforço. Ler a palavra parece não surtir efeito. O peso aumenta, a mente se fecha, e de repente, você está lutando para manter sua fé respirando. Isso é opressão espiritual. É um tipo de prisão invisível, mas com consequências reais. A opressão se alimenta do silêncio da alma. Ela se fortalece quando você tenta lidar sozinho, sem externalizar, sem clamar, sem discernir. E o pior é que ela também costuma se instalar por meio de conexões humanas que carregam contaminações espirituais. Pessoas que aparentemente não têm nada contra você, mas cuja presença constantemente esgota, confunde, paralisa. A opressão se move através de palavras que você ouviu e não percebeu o quanto te atingiram. Através de ambientes que você frequentou sem perceber que ali, espiritualmente, você foi exposto. O espírito da opressão trabalha com a estratégia da repetição. Ele planta uma ideia tóxica na sua mente e a repete até você acreditar. Ele distorce memórias, aumenta culpas, apaga esperanças. E quanto mais você tenta reagir no natural, mais afundado se sente. Porque essa batalha não é contra carne e sangue, é contra forças que operam no campo invisível. Mas tem o objetivo claro de te desestabilizar emocional e espiritualmente. E é aqui que o Salmo 91 se torna um escudo. Porque ele não é apenas uma promessa de proteção. Ele é uma declaração de realinhamento espiritual. Ele coloca você de volta debaixo das asas do Altíssimo. Ele resgata sua identidade como alguém guardado, visto e cuidado por Deus. Ele quebra a narrativa da opressão que diz que você está sozinho, que não vai conseguir, que vai cair de vez. A opressão tenta te convencer de que orar é inútil, que sua oração não passa do teto, que Deus está em silêncio porque te abandonou. E é nessa hora que você precisa orar com a palavra. Porque a palavra rompe com o padrão da mentira. A palavra te reposiciona na verdade. E a verdade é que o Senhor é teu refúgio, tua fortaleza, tua habitação segura. Não importa quanto tempo você está debaixo desse peso. Não importa quantas vezes tentou sair e foi puxado de volta. O espírito da opressão perde o controle quando você decide clamar com consciência. Quando você para de fingir que está bem e começa a declarar que precisa do socorro do céu. Essa oração, guiada pelos salmos, não é sobre performance, é sobre urgência.
É sobre reconhecimento. É sobre quebrar o ciclo do silêncio e ativar a voz do Espírito dentro de você. Quem já passou por opressão sabe que o maior desejo é respirar de novo, pensar com clareza, sentir leveza na alma. E isso não acontece com distrações ou com frases motivacionais. A opressão só é quebrada com presença. E a presença do Altíssimo não apenas protege, ela invade. Ela desfaz. Ela liberta. Ela reposiciona. Por isso, quando você ora o Salmo 91 com fé e entendimento, algo começa a se movimentar dentro de você. A mente começa a se abrir. O coração começa a se aquecer. O peso começa a perder espaço, porque a verdade está sendo restaurada. E onde a verdade reina, a opressão não tem permanência. Essa não é uma oração qualquer. É um ato de guerra espiritual. É um ato de sobrevivência emocional. E é também o início da sua restauração. A opressão que veio tentando apagar a sua luz vai perceber que você está reacendendo. A palavra que será liberada daqui para frente não será só ouvida, será absorvida. E quando isso acontece, não tem trevas que resistam. Você foi feito para habitar em paz, não em tormento. Você foi chamado para caminhar em luz, não em névoa. Essa oração é o grito da sua alma por libertação. E o céu está ouvindo. Salmo 35, a cláusula de defesa divina. Existe um tipo de oração que não apenas pede livramento, ela ativa uma cláusula de justiça espiritual. O Salmo 35 não é uma súplica comum. Ele é um decreto de confronto. Ele coloca o justo diante de Deus e diz: Senhor, o que estão fazendo comigo não é justo, e eu confio que Tu és um Deus que não deixa isso impune. Quando essa oração é feita com sinceridade e aliança, ela libera uma ordem espiritual de movimentação. Deus começa a agir em campos onde você nunca teve acesso. O Salmo 35 ativa o direito de defesa divina, que só o inocente pode reivindicar. Esse salmo é mais do que uma poesia de dor. É um registro de um clamor legítimo. Davi escreve não como um guerreiro armado, mas como um homem ferido, injustiçado, cercado por falsidade. E ainda assim, ele não se vinga com a espada. Ele se levanta com oração. Isso é maturidade espiritual. Isso é confiança no caráter justo de Deus. Quando você ora esse salmo, está dizendo: eu sei quem me fere, mas mais do que isso, eu sei quem me defende. O que torna o Salmo 35 tão poderoso é sua linguagem judicial. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Essa frase é uma convocação para que Deus entre no tribunal da vida e assuma o papel de advogado e juiz. É como se você estivesse dizendo: eu abro mão da minha defesa pessoal, porque sei que a tua justiça é perfeita. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria. Quem ora com base nesse salmo está transferindo a batalha para mãos mais altas, mais justas e mais poderosas. Há momentos em que se calar parece covardia, mas para quem conhece o Salmo 35, o silêncio é estratégia. Porque enquanto você não se justifica, Deus está preparando o cenário para justificar você diante dos olhos dos que te caluniaram. Você não precisa provar sua inocência, precisa manter sua fidelidade. O céu cuida da sua imagem quando você cuida da sua integridade. Esse salmo também é profundamente emocional. Ele mostra um Davi que ora jejuando por quem o traiu, que chorou por aqueles que depois o apunhalaram. Isso não é fraqueza emocional. Isso é profundidade espiritual. Amar quem não te ama é um tipo de fé que o mundo não entende. E quando você pratica isso e ora com base nesse tipo de dor, Deus se levanta com força dobrada. Porque Ele vê a injustiça dupla, a que fizeram contra você e a que você escolheu não devolver. Quando você diz: sejam confundidos os que me perseguem, não está amaldiçoando. Está liberando para que a justiça divina opere. Está pedindo que Deus exponha o oculto, revele o que foi feito nas sombras, inverta o jogo espiritual. E Ele faz, não no seu tempo, mas no tempo em que a justiça impacta mais corações, transforma mais histórias e exalta o nome dele por meio da sua fidelidade. Não se engane. Quando você ora o Salmo 35,
O mundo espiritual se movimenta. Deus envia anjos que confundem planos malignos, que expõem ciladas, que desfazem acordos secretos feitos contra você. E você nem sempre vai perceber no momento. Mas acredite, onde você vê silêncio, o céu está preparando surpresa. Onde você vê rejeição, Deus está preparando reposição. Onde você sente perda, Ele está gerando promoção. Essa cláusula de defesa espiritual também inclui honra restaurada. Porque depois da batalha, Deus não apenas te livra, Ele te exalta diante dos que te derrubaram. Ele mostra que a justiça dele é completa. Não apenas livra do mal, mas transforma o mal em testemunho. Ele usa o que te feriu como palco para curar outros. E você se torna alguém que carrega marcas, sim, mas também carrega autoridade. Você pode estar calado agora, mas Deus está falando por você. Você pode estar esperando agora, mas o céu está trabalhando por você. E quando essa cláusula se cumpre, não há poder humano que a desfaça. Deus não é parcial, e a justiça dele não falha. Continue orando. Continue crendo. Porque quem ora com base nesse salmo não termina humilhado, termina justificado. Quando Deus blinda os seus, o código do Salmo 91. Há uma realidade espiritual que muitos ignoram até o momento em que tudo começa a desmoronar. A sensação de estar vulnerável, exposto, alvo fácil do inimigo. São dias em que qualquer palavra negativa te abala, qualquer obstáculo parece definitivo, qualquer olhar torto parece conter uma maldição oculta. Você sente como se não estivesse protegido, como se o mundo estivesse armado contra você e sua alma estivesse aberta demais para resistir. E então, em meio ao caos, surge um código, um refúgio, um abrigo. O Salmo 91. Este salmo não é apenas uma oração reconfortante. Ele é um código espiritual de blindagem, um manto de proteção que se ativa pela fé e pela permanência. Não basta recitar, é preciso habitar. O primeiro verso não diz: quem visita o esconderijo do Altíssimo. Ele diz: quem habita. Habitar é permanecer, é morar, é viver ali, é ter a presença de Deus como lar, e não como visita esporádica em momentos de desespero. Esse código é acionado quando você se recusa a viver em pânico, mesmo diante de ameaças reais. Quando você decide confiar que, enquanto tudo pode estar desmoronando ao seu redor, existe uma cobertura superior que permanece intacta. Debaixo das asas do Altíssimo, nenhum plano do inimigo prospera, nenhuma seta atinge com precisão, nenhuma maldição se estabelece. O Salmo 91 não ignora a realidade do ataque. Ele reconhece o terror da noite, a peste que caminha na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia. Mas ele afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não será atingido. Isso não significa ausência de luta. Significa blindagem espiritual. O mal pode se aproximar, mas não atravessa a linha da aliança. A seta pode ser lançada, mas não penetra o escudo da fé. A peste pode se espalhar, mas não se instala onde a presença de Deus reina. É um código que precisa ser entendido com maturidade espiritual. Muitos recitam esse salmo como um amuleto, mas continuam vivendo fora da presença. A proteção não está na recitação, está na habitação, está na entrega diária, na confiança constante, na decisão consciente de permanecer debaixo das asas, mesmo quando o mundo chama para a guerra no campo natural. Há quem passe anos enfrentando ataques sem saber que poderia estar blindado por esse salmo. E essa blindagem não é mágica, é relacional. Deus não protege à distância. Ele protege na intimidade. Ele é refúgio para os que o chamam de abrigo, não apenas de recurso emergencial. Ele é fortaleza para os que o reconhecem como Pai e não apenas como socorrista. Esse código também ativa o exército de anjos. O versículo 11 diz que ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Isso significa que, ao orar com base nesse salmo, você está liberando comandos no céu. Você está autorizando uma movimentação sobrenatural de proteção, deslocamento e cobertura espiritual. Isso vai além do entendimento humano. Você não precisa ver para saber que está guardado. Você sente. O que esse salmo ativa não é apenas proteção física.
Ele ativa discernimento, força emocional, clareza espiritual. Ele fecha brechas invisíveis, fortalece o interior, alinha os pensamentos com a verdade. Ele desativa o poder da sugestão do medo, que é uma das armas mais sutis do inimigo. Você para de viver esperando o pior, porque passa a confiar que o melhor já está operando a seu favor, mesmo que ainda não veja. Quem ora o Salmo 91 está dizendo: eu sei onde está o meu esconderijo, eu sei quem é o meu defensor, eu escolho viver debaixo da cobertura que não falha. Isso não é fuga, é sabedoria, é dependência saudável, é maturidade espiritual, e não se trata de uma promessa isolada, é um pacto. Deus promete livramento, honra, resposta e longevidade para quem habita nesse esconderijo. E o mais forte é que ele diz: estarei com ele na angústia. Ou seja, não é uma promessa de que nunca haverá dor, mas uma certeza de que você não estará sozinho quando ela vier. Esse é o código do Salmo 91. Não é só leitura, é ativação espiritual, é blindagem emocional, é proteção existencial. É uma realidade que se manifesta quando você decide viver não pela vista, mas pela fé. E quem vive pela fé nunca está desprotegido. O relógio celestial e o clamor de urgência. Há dores que não suportam espera. Há clamores que nascem do limite da resistência humana, quando o corpo já não responde, quando a mente parece prestes a se romper e a alma grita por socorro imediato. Nessas horas, não há espaço para longas explicações, nem força para orações elaboradas. Tudo o que sai da boca é um pedido quase desesperado. Deus, apressa-te. E é exatamente esse o tom do Salmo 70. Um clamor nu, direto, urgente. Não há floreios. Só um apelo seco e pulsante de alguém que já não consegue mais suportar o atraso da resposta. Esse salmo não é fraco. Ele é brutalmente verdadeiro. É o clamor do quebrado, do sobrecarregado, do que já não suporta mais um dia sem intervenção. E o que ele revela não é apenas a dor do homem. Ele revela que existe um tempo de resposta que só o céu pode liberar. Há um relógio celestial, e por mais que você tente acelerar as coisas com ações humanas, existem momentos em que só o clamor tem poder de ativar o tempo de Deus. O relógio celestial não funciona como o nosso. Ele não é medido por minutos ou dias, mas por propósito, fé e alinhamento. Às vezes, a resposta parece demorar, porque ainda não há maturidade para recebê-la. Outras vezes, o céu está pronto, mas há interferência espiritual tentando bloquear o cumprimento. E é nesse cenário que o Salmo 70 se torna uma chave, porque ele reconhece que a urgência humana é legítima e convida o céu a se mover com velocidade. Quando Davi escreve esse salmo, ele não tenta parecer forte. Ele não tenta esconder sua dor. Ele não diz: Senhor, quando for da tua vontade, me ajuda. Ele diz: apressa-te, ó Deus. Isso é fé bruta. Fé que sabe que Deus pode agir agora. Que sabe que o tempo da resposta está na mão dele. Mas que também sabe que ele se comove com a urgência do coração sincero. Esse salmo é um grito por intervenção. E não apenas por livramento. É um pedido para que os inimigos sejam confundidos rapidamente. Para que os que desejam o mal sejam envergonhados sem demora. Para que a justiça não demore a se manifestar. Porque há batalhas que, se prolongadas, destroem mais do que a própria guerra. E Deus, conhecendo os limites do ser humano, responde quando o clamor é legítimo, mesmo que desorganizado. O Salmo 70 também é uma prova de que Deus não espera orações perfeitas. Ele responde orações reais. Ele responde ao coração rasgado, à alma sem filtros, à dor que não sabe como se expressar. Não é o formato da oração que move o céu. É o desespero ungido, é o grito com fé, é o pedido com lágrimas, é a dependência total. É importante entender que o clamor de urgência não contradiz a fé. Pelo contrário, ele a intensifica. Só clama com urgência quem acredita que Deus pode agir agora. Só pede socorro imediato quem crê que o socorro vem. E é esse tipo de fé crua que muitas vezes ativa o relógio celestial e traz respostas que pareciam distantes. Esse salmo também nos mostra que o tempo de Deus não é estático. Ele pode ser acelerado pelo clamor,
Ele pode ser antecipado por causa da aliança. Ele pode se mover mais rápido por causa da dor. Quando você ora com base nesse salmo, você está dizendo: Senhor, eu não estou te cobrando, estou te implorando. E Deus ouve. Há portas que já foram liberadas no céu, mas ainda estão presas por interferências espirituais. Há respostas que já existem, mas precisam de um clamor alinhado para serem manifestadas. O Salmo 70 é essa oração de ativação. Ele não espera a calmaria. Ele é feito no meio da tempestade. Ele não espera a vitória para declarar confiança. Ele declara fé enquanto tudo ainda parece perdido. Orar esse salmo é entrar em urgência com reverência. É dizer ao céu que o tempo do milagre é agora, não por arrogância, mas por desespero santo. É mostrar a Deus que você não está apenas precisando, está dependendo. E há uma diferença entre quem precisa e quem depende. Quem precisa pode suportar mais um pouco. Quem depende clama porque sabe que não há outra saída. E Deus responde aos que dependem. Ele não rejeita o aflito. Ele não silencia diante do quebrado. Ele não ignora o clamor que vem do fundo da alma. Quando você ora o Salmo 70 com o coração em chamas e a alma prostrada, o relógio celestial se ajusta à sua dor. E então, o tempo da espera termina, porque o socorro chega, o pacto invisível entre o justo e o Altíssimo. Há uma realidade espiritual que permanece intacta, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Um pacto silencioso, muitas vezes não verbalizado, mas selado pelo sangue, sustentado pela fé e mantido vivo pela confiança contínua do coração do justo. Esse pacto não depende de cerimônias ou rituais exteriores. Ele não se apoia em emoções passageiras, nem se quebra com o cansaço da alma. Ele permanece firme, mesmo quando os pés do justo tropeçam. Porque esse pacto foi estabelecido pelo próprio Altíssimo, e ele não se esquece daqueles que o buscam com integridade. Muitos acreditam que Deus age apenas em resposta a grandes atos de fé, jejuns prolongados ou longas vigílias. Mas há um tipo de fé que não precisa de palco para ser vista. É a fé silenciosa do justo que escolhe permanecer, mesmo sem aplauso, mesmo sem plateia. É a fidelidade de quem continua orando quando tudo parece em silêncio, de quem continua crendo quando tudo parece contrário, de quem continua andando mesmo com os pés feridos, mesmo com a alma cansada. Esse é o pacto invisível. Não se vê com os olhos, mas se sente com o espírito. É a convicção interior de que mesmo sem respostas imediatas, Deus não esqueceu. De que mesmo sem milagres evidentes, o céu está operando. De que mesmo sem garantias humanas, há uma aliança espiritual viva, latente, intacta. O justo vive de promessas que o mundo não entende, anda por caminhos que muitos zombam, carrega uma esperança que parece absurda aos olhos dos que perderam a fé. E ainda assim, permanece, porque esse pacto não se alimenta de aprovação externa. Ele se alimenta da presença, da certeza de que o Altíssimo não abandona quem escolheu habitar sob suas asas. Ele pode permitir processos, mas jamais permitirá que você seja destruído neles. Há momentos em que Deus parece distante e a alma começa a questionar se o pacto ainda está de pé. Mas nesses momentos, o justo precisa lembrar: o pacto não é quebrado pelo silêncio. O silêncio é, muitas vezes, o cenário onde a fidelidade de Deus está preparando algo maior. Quando parece que nada está acontecendo, o céu está escrevendo detalhes que você ainda não está pronto para ver. O pacto invisível se torna visível no tempo certo. Ele aparece quando portas se abrem sem explicação. Quando livramentos acontecem antes mesmo do ataque ser percebido. Quando a paz volta sem motivo aparente. Quando a alma sente descanso em meio à tempestade. Esses são sinais de que a aliança está ativa, de que você não foi esquecido, de que, mesmo sem entender, você está sendo guiado. Esse pacto também garante presença, e a presença de Deus é maior que qualquer resposta. Quando o justo sente a presença, mesmo que tudo esteja dando errado, ele não desiste, porque sabe que, se Deus está, nada está perdido. O pacto não é uma garantia de ausência de dor,
É a certeza de que a dor não será a última palavra. É a convicção de que, mesmo ferido, você será sustentado. Mesmo pressionado, não será esmagado. Mesmo perseguido, não será desamparado. Há um tipo de confiança que só nasce da experiência com esse pacto. Confiança que não exige provas, mas que descansa no caráter de Deus. Confiança que não exige detalhes, mas que se entrega à vontade do Altíssimo, sabendo que ela é sempre boa, perfeita e agradável. O justo que vive esse pacto não precisa saber como tudo vai acontecer. Ele apenas sabe que Deus está no controle. E isso é suficiente. Esse pacto é o motivo pelo qual você está de pé até hoje. É o que te sustentou quando tudo dizia que você ia cair. É o que te levantou quando ninguém acreditava mais. É o que te trouxe até aqui, mesmo com tantas guerras, perdas e dores. Você não sobreviveu por sorte. Você está de pé porque está aliançado com o Altíssimo. E Ele não quebra a aliança. É hora de lembrar quem você é, de quem você pertence, de qual é a base da sua confiança. Você não está sozinho, não está exposto, não está esquecido. Há um pacto invisível que cobre sua vida. Um pacto que te blinda, que te direciona, que te sustenta. E esse pacto continua vivo, mesmo agora, mesmo aqui, quebrando a cadeia do medo com a espada da palavra. O medo, quando não enfrentado, torna-se uma prisão. Uma cela invisível construída lentamente, pensamento após pensamento, até que a alma se acostume com a ideia de que é mais seguro permanecer paralisado do que correr o risco de caminhar. O medo se instala sem alarde. Ele se alimenta das incertezas, se fortalece com traumas antigos e se disfarça de prudência. Ele se torna uma voz dentro da mente, sempre pronta a convencer que nada vai mudar, que orar não adianta, que confiar é arriscado demais. O medo não precisa ser alto para ser devastador. Basta ser constante. Mas a palavra de Deus não negocia com o medo. Ela não tenta convencer o medo a sair. Ela o expulsa. Ela o desfaz com autoridade. A palavra é espada. E uma espada não argumenta, ela corta. Quando você ora com base nos Salmos, especialmente os 35, 91 e 70, você não está apenas clamando por socorro, está empunhando uma arma espiritual. Está dizendo ao medo que ele não tem mais lugar, que ele não tem mais domínio, que a verdade de Deus vai reescrever a narrativa que o medo tentou impor. A cadeia do medo não se rompe com palavras humanas, ela não se desfaz com autoajuda ou com pensamento positivo, porque o medo espiritual tem raiz profunda. Ele precisa ser cortado com espada espiritual. E essa espada é a palavra. Não qualquer palavra, mas a palavra revelada, ativada, declarada com fé. Quando você ora os salmos como declarações, como decretos, como proclamações de verdade absoluta, você está perfurando as camadas do medo que tentaram se alojar na sua mente e contaminar sua fé. É por isso que tantos vivem paralisados mesmo crendo. Porque crer é o início, mas declarar é o ato de guerra. O inimigo não teme sua fé em silêncio. Ele teme sua fé declarada. Ele teme quando você abre a boca e lembra a ele e a você mesmo quem é o seu Deus. Quando você diz, 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Quando você declara, contende, Senhor, com os que contendem comigo. Quando você clama, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Essas palavras não são apenas versos, são lâminas espirituais. O medo precisa de espaço para crescer. Ele se alimenta de silêncio, de dúvida, de ausência da palavra. Mas quando a palavra toma o ambiente, o medo começa a recuar. A cadeia que antes parecia inquebrável começa a rachar. Porque não há força no inferno que suporte uma alma cheia da verdade. O medo pode gritar, mas a palavra cala. O medo pode sussurrar, mas a palavra confronta. O medo pode tentar se esconder, mas a palavra expõe. E o mais poderoso é que a espada da palavra não apenas corta o medo, ela também cura. Ela limpa a mente, ela restaura o coração, ela reconstrói a identidade. Porque muitos vivem com medo porque esqueceram quem são. Esqueceram que são guardados, que são amados, que são aliançados com um Deus que nunca perdeu uma guerra. A palavra relembra,
A palavra reposiciona. A palavra ressuscita a coragem que foi soterrada por anos de medo acumulado. Você não precisa mais viver acorrentado. Não precisa mais caminhar com o peso da incerteza, da ansiedade, da insegurança. A palavra está liberada. E quando ela é liberada com fé, com convicção, com entrega, o medo não sobrevive. O medo não negocia com a verdade. Ele foge. Porque onde a luz da palavra entra, as trevas não resistem. Este é o momento de empunhar essa espada, de declarar com autoridade que o medo não governa mais seus passos, que suas decisões não serão mais baseadas em trauma, mas em confiança, que sua alma não será mais conduzida pelo que sente, mas pelo que crê, que o que te paralisou até aqui não tem mais domínio sobre você. A cadeia está sendo quebrada, a palavra está sendo liberada, e você está sendo reposicionado. O medo que dominava sua mente está sendo substituído pela verdade que liberta. E a verdade é que você foi chamado para caminhar em paz, não em pânico, em fé, não em aflição, em certeza, não em tormento. A presença de Deus no campo de batalha. Há um momento em toda guerra espiritual em que o que você mais deseja não é mais a vitória imediata, nem a justiça exposta, nem mesmo o livramento rápido. O que você mais anseia é sentir que Deus está com você no campo, que Ele não está apenas observando de longe, analisando suas reações, esperando seu comportamento ideal. Você precisa saber que Ele está ali, que não apenas sabe do que está acontecendo, mas que já entrou na batalha. E esse é o ponto mais transformador da oração guiada pelos Salmos. Ela não é uma invocação para que Deus te tire da guerra, mas um chamado para que Ele esteja com você dentro dela. Muitos oram querendo escapar da luta, mas há um nível de maturidade espiritual em que você entende que a guerra é inevitável, mas a solidão não precisa ser. Você pode atravessar o vale desde que Ele esteja contigo. Pode enfrentar os leões desde que Ele feche suas bocas. Pode entrar na fornalha desde que a presença dEle caminhe entre as chamas. É essa presença que muda tudo. Não é o fim da tempestade que traz paz, é saber que Ele está no barco. Os Salmos revelam um Deus que não abandona, um Deus que não se esconde quando o ataque vem, um Deus que não se cala quando o justo clama. Quando Davi ora o Salmo 35, ele está clamando por um Deus guerreiro. Quando declara o Salmo 91, está buscando o abrigo de um Deus presente. Quando suplica com o Salmo 70, ele pede socorro imediato. Em todos eles, há um fio condutor, a necessidade vital de sentir que Deus está ali, que Ele não enviou um anjo, não mandou um sinal, mas que Ele próprio está envolvido. E Ele está, não de forma simbólica, mas real. Sua presença é ativa. Ela não apenas conforta, ela age, ela confronta o inimigo, ela sustenta o fraco, ela fortalece o abatido, ela levanta o caído. E quando essa presença se manifesta, não há argumento do inferno que possa resistir, porque a glória de Deus desestabiliza qualquer plano maligno. Sua presença dissipa toda a escuridão. Ela não apenas ilumina, ela consome as trevas. No campo de batalha, a presença de Deus se torna sua maior arma. Ela te dá discernimento, te mostra por onde atacar e por onde se proteger, te avisa quando calar e quando declarar, te ensina a esperar e a se mover no tempo certo. Essa presença não é passiva, ela é guia, escudo e força. E você não precisa mendigá-la. Você é herdeiro dela. Você é templo vivo. Você foi feito para carregar essa presença em todos os momentos, mesmo nos mais caóticos. Há pessoas que se perdem na guerra porque esquecem disso. Acham que Deus só está nos templos, nas canções, nos cultos. Mas Ele está também no silêncio da madrugada, no choro escondido, no grito sufocado, na dor não compreendida. Ele está. E quando você ora com base nesses salmos, você está dizendo: eu preciso de ti aqui. Não depois, não quando tudo passar. Agora, no meio do caos, no centro da dor, no calor da batalha. Essa é a oração que move o céu. Não a que finge força, mas a que revela necessidade. A que reconhece que, sem Ele, você pode até lutar,
mas não vencer. Pode até resistir, mas não avançar. Pode até sobreviver, mas não restaurar. A presença de Deus é o que transforma sobreviventes em vencedores. E você não foi chamado apenas para sobreviver a essa batalha. Você foi chamado para vencê-la com autoridade, com honra, com testemunho vivo. Quando a presença de Deus entra no campo, a atmosfera muda. O que era opressivo se torna leve. O que era confuso se alinha. O que era impossível se torna alcançável. Não por sua força, mas porque Ele está. E quando Ele está, tudo se ajusta, tudo se submete, tudo se curva. Essa presença é o que te sustenta quando o mundo desaba. É o que te lembra que, mesmo sem entender o motivo da guerra, você pode confiar em quem te acompanha nela. Porque Ele não apenas luta com você, Ele luta por você. E essa é a diferença entre quem cai e quem permanece. Não é ausência de lutas, é presença de Deus. Você não vai cair, Deus já está lutando por você. Chega um momento em que, depois de clamar, declarar, resistir, chorar e continuar, você precisa apenas ouvir uma verdade absoluta: você não vai cair. Isso não é uma frase de incentivo superficial. É uma realidade espiritual fundamentada na fidelidade de Deus. Quando tudo dentro de você parece dizer que não dá mais, que a força acabou, que ninguém entende o que está acontecendo, o céu sopra uma sentença sobre sua vida. Ainda que tudo desmorone, você permanecerá de pé. Porque o que te sustenta não é sua estabilidade emocional, nem o apoio das pessoas, muito menos os recursos visíveis. O que te mantém de pé é o fato de que Deus já entrou nessa guerra. E quando Ele entra, a vitória é questão de tempo. A oração que você fez com base nos Salmos 35, 91 e 70 não foi ignorada. Ela foi registrada. E mais do que registrada, foi respondida. Mesmo que você ainda não veja a mudança com os olhos, a movimentação já começou no invisível. Há coisas que você só perceberá com o passar dos dias, mas que já foram liberadas no momento em que você decidiu orar com fé. Deus ouviu. Deus desceu. Deus está lutando. E Ele não luta como um observador distante. Ele se envolve. Ele toca em corações. Ele desmonta estruturas. Ele desfaz armadilhas. Ele expõe mentiras. Ele resgata o que foi roubado. Ele fecha bocas. Ele abre caminhos. Ele cura feridas. Ele confronta inimigos. Ele levanta os que caíram. E Ele faz tudo isso sem pedir licença para o inferno. Porque Ele é soberano. Quando decide agir, ninguém impede. Quando determina vitória, ninguém revoga. Você pode até sentir que está no fim, mas esse fim não é o seu término. É o encerramento de um ciclo de opressão. É a queda de muros invisíveis. É a exposição das correntes que te prendiam. Você está prestes a entrar numa nova estação. E o que ficou para trás não te define mais. O que te define é a promessa. É a palavra que você ativou com seus próprios lábios. É a presença que você invocou com sinceridade. É o Deus que você escolheu confiar mesmo quando tudo parecia contrário. Essa confiança não será envergonhada. Essa fé não será esquecida. Deus está selando com vitória aquilo que o inimigo tentou selar com derrota. E a sua resistência espiritual está sendo recompensada com honra. A guerra que quase te consumiu vai se tornar o testemunho que vai edificar outros. A batalha que parecia interminável vai se transformar no marco da sua virada. E quem viu suas lágrimas vai ver também sua colheita. Porque Deus é fiel. Não à medida da sua força, mas à medida da sua promessa. Você não vai cair, porque o chão que te sustentava era natural. Mas agora é o sobrenatural que te segura. É o braço forte de Deus que te levanta. É a mão invisível que te guarda. É o sopro do Espírito que te reposiciona. Você pode estar fraco, mas está nas mãos certas. Pode estar cansado, mas está protegido. Pode estar sem direção, mas não está perdido. Deus sabe exatamente onde você está e o que está fazendo. E Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo dos que você nem sabe que existem. A vitória já está a caminho. E ela não virá com barulho. Ela virá com paz. Não com explicações, mas com evidências, com sinais, com portas que se abrem,
com pessoas que te procuram sem saber por quê, com recursos que chegam sem aviso, com soluções que surgem quando você já não esperava mais, porque Deus age no tempo certo. E o tempo certo é agora. Você orou, você esperou. Agora é hora de permanecer firme, não como quem resiste pelo medo, mas como quem permanece pela fé. A guerra foi entregue, o céu respondeu. E a presença já está com você. A batalha está sendo vencida. E a sua vitória glorificará o nome do Senhor. A oração mais poderosa contra inimigos e opressões foi feita. Agora, descansa, porque o Deus que luta por você jamais falha. Se essa oração falou ao seu coração, se você sentiu a presença de Deus neste momento, então eu te convido a fazer parte da nossa corrente de fé. Aqui não pregamos placa de igreja, não levantamos bandeiras humanas. Somos um povo que ama a palavra, que crê no poder da oração e que caminha juntos como uma família espiritual. Ao se inscrever neste canal, o seu nome passa a fazer parte da nossa corrente de oração. Cada novo inscrito é lembrado diante de Deus em nossas intercessões. E não estamos aqui apenas para postar vídeos, mas para gerar transformação, cura, fortalecimento e restauração através da palavra viva. Deixe seu like se esse conteúdo te edificou. Compartilhe com alguém que precisa de libertação, livramento e proteção divina. Você pode ser o canal pelo qual Deus vai alcançar outra vida. E lembre-se, aqui você não está sozinho. Aqui você é parte de algo maior. Aqui, a fé é viva e a oração tem poder. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e te cubra com a sua presença todos os dias. Até o próximo vídeo.